Olá, alunos do 9º ano. Eu tinha prometido para vocês um vídeo para ajudar vocês a estudarem, devido à correria desta semana, onde não tive realmente tempo de preparar, muita coisa, mas eu queria dar uma passadinha por aqui, alguns minutinhos rápidos, só para dizer no que vocês precisam focar mais para estudar para a prova, para vocês não acabarem aí estudando porque são 2 capítulos, estudando tudo, tentando decorar tudo e depois não conseguir fazer uma boa prova, né? Vejam, vocês precisam ficar atentos ao seguinte. No capítulo 6 nós estamos estudando o leste europeu. No capítulo 7 nós vamos estudar SEI e Rússia. Vocês precisam saber que o leste europeu, a Europa estava dividida em leste e oeste, né? Podemos dizer que o leste europeu também era conhecido como a Europa Oriental, tá? A Europa Oriental, ou seja, a Europa do Leste, o leste europeu, ele era a parte menos desenvolvida da Europa. Tendo em vista que no lado ocidental aconteceu a Revolução Industrial, dando aí à Europa a Europa Ocidental um caráter mais desenvolvido, tá certo? O leste europeu, levando em consideração que na época da Guerra Fria, Estados Unidos estava defendendo a ideologia capitalista e a União Soviética defendendo a ideologia socialista, o leste europeu acabou todo aderindo ao socialismo. Claro que isso não aconteceu de uma forma livre, as pessoas decidiram, não. O Exército Vermelho, né, o Partido Comunista acabou se instalando de uma forma intensa no leste europeu e impondo o socialismo, tá certo? É importante a gente lembrar que houve grupos de pessoas que tentaram combater essa realidade. A gente vai ver algumas revoluções, algumas pessoas, alguns povos, grupos lutando contra isso, mas a gente vai inclusive ver que na Polônia, né, havia um grupo de trabalhadores cristãos, católicos, que se uniram, formaram um sindicato com o nome Solidariedade, e o Papa João Paulo II, que tem por nome de batismo Karol Wojtyła, por ser polonês, ele se tornou um forte aliado do Solidariedade, né, desse partido, não, na verdade, desse sindicato, ajudando, dando forças a eles para que eles pudessem se libertar do socialismo, né? Inclusive Lessa, que era um dos que estavam à frente do partido, quando eles conseguiram sair, né, dessa realidade socialista, comunista, ditadora, Lessa inclusive conseguiu se eleger lá na Polônia, né? Então, Karol Wojtyła foi uma pessoa que foi importante nessa luta, o Papa João Paulo II, tá certo? Gente, é importante a gente lembrar que o primeiro país a adotar o socialismo foi a União Soviética, e eles adotaram essa realidade. Vocês vão ver, inclusive no livro, que houve uma questão interessante. Lenin, ele lutava, né, para chegar ao poder, e ele se utilizou de algumas estratégias para conseguir se instalar no poder. Haviam aí grupos de pessoas no início do século XX na Rússia, que eram os sovietes, ou seja, era um grupo de pessoas, conselhos populares, assembleias de trabalhadores, de operários, que eles se uniam e eles estavam querendo melhorar a vida do país, tendo em vista que o povo estava inconformado com o czar da época, que investia muito nos militares e colocava os militares em guerras, em uma série de situações. E aí esses sovietes, eles começaram a querer uma mudança no país. Lenin, ele começou a se utilizar dessa realidade e tentar fortalecer os sovietes, dizendo que eles deviam estar no poder, que eles tinham que lutar. Então, Lenin, ele era inclusive o representante dos bolcheviques, que significa os maioritários, né? Era um grupo
que estavam lutando pelo poder, e aí eles conseguiram inclusive chegar ao poder, os bolcheviques, né? Lenin chegou ao poder com a ajuda dos sovietes. Vale salientar que inclusive quando eles estavam no poder, Lenin e os bolcheviques conseguiram derrotar e exterminar a ideia dos sovietes. Tá? Também nessa dimensão de insatisfação com a realidade da Rússia naquele tempo, além dos bolcheviques, nós tínhamos também os mencheviques, que significavam os mencheviques, na verdade, que significava os minoritários. Tá? Então, quem foi o vencedor nessa realidade foi os bolcheviques. Tá? Lembrem que quem estava liderando este povo, liderando este partido, vamos dizer assim, era Lenin, que chegou ao poder na União Soviética, tá certo? Gente, vocês também é importante perceberem que num dado momento da história, quando depois de tantos anos, depois de muitos anos aí, eu não me recordo exatamente quantos anos, mas que a União Soviética estava formada, se eu não me engano, por volta de 70 anos, a União Soviética formada, o socialismo imperando, chegou ao poder um homem chamado Mikhail Gorbachev. Esse homem ele foi de suma importância para cair a União Soviética, para cair todo o socialismo perder nessa Guerra Fria. Tá? Por quê? Mikhail Gorbachev, quando assumiu o poder, ele instaurou duas políticas de governo que eram o Glasnost e a Perestroika. Vejam, a Perestroika ela era uma ideia, né, um programa de governo que ela era responsável pela reestruturação econômica da União Soviética. Porque, inclusive, a União Soviética ela entrou em crise econômica em diversas situações. Não só econômica, mas em diversas áreas a União Soviética, né, entrou em crise. Então, para ajudar a União Soviética nessa crise, Mikhail Gorbachev instaurou a Perestroika, que era um projeto de governo para ajudar a reestruturar a economia. E aí nessa reestruturação da economia, ele tomou diversas dimensões, né, que eu não vou focar agora porque não vai cair na prova. Mas aí inclusive o segundo programa de governo instaurado por Mikhail Gorbachev foi o Glasnost, que inclusive foi de suma importância para a Perestroika. Por quê? A Glasnost era um programa que trazia transparência política. Lembrem que durante a Guerra Fria, enquanto tinha lá o Partido Comunista no poder, era um partido único. Eles sempre permaneceram no poder. E aí nem sempre estava com transparência para a população. Mas, com esse programa de governo de Mikhail Gorbachev, ele conseguiu essa transparência, possibilitando assim a estruturação da economia e muito mais, que quando vocês olharem, estudarem, vocês vão ver, tá certo? Gente, Mikhail Gorbachev, ele conseguiu, na verdade houve um golpe para tirá-lo do poder, mas a opinião pública, os outros países, estava todo mundo de olho no que estava acontecendo, né, na União Soviética. Esse golpe durou apenas 3 dias. 3 dias em que Mikhail Gorbachev ficou fora do poder. Mas ao voltar, 15 países se desligaram da União Soviética e possibilitou assim o fim da Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim e tantas outras realidades. Tá? Mikhail Gorbachev saiu do poder, ele renunciou em dezembro de 91, mas também aí estava finalizando a Guerra Fria, estava finalizando a União Soviética, agora era um novo momento. Para eu não me estender mais, é bom que vocês estudem bem, olhem outras realidades, mas é importante vocês saberem que quando terminou a Guerra Fria, acabou a União Soviética, alguns países resolveram se unir para possibilitar que eles tivessem um caminho mais seguro aí, né,
a trilhar economicamente falando, em muitas outras realidades. Então eles formaram a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, onde tem aí diversos países que antes eram da União Soviética e hoje compõem a CEI. Claro, nem todos os países que estavam na União Soviética estão nesse grupo, tá? Mas é importante dizer que a Rússia é um dos países mais influentes na CEI e a principal economia da CEI, inclusive, é a Rússia, tá certo? Gente, basicamente é isso. Fiquem atentos à leitura. Se você prestou atenção nesse vídeo, 70%, 80% da prova você vai tirar uma boa nota. Mas leiam mais, fiquem atentos, é importante uma leitura atenta, ficar atento às ideias centrais do texto, aquelas palavras, aquelas expressões que vocês não conseguem entender no texto, procurem aí no dicionário. O importante é vocês entenderem, tá certo? Eu espero que vocês tenham uma boa prova e que Deus abençoe vocês.